No vídeo de hoje você vai aprender como trabalhar melhor o esboço dos seus personagens. A gente já fez um vídeo falando sobre esboço, mas tem muita gente que ainda ficou com dúvidas sobre como trabalhar com essa técnica, como dar mais tridimensionalidade para esse desenho. Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai desvendar mais alguns mistérios que podem ter ficado na sua cabeça. Fica comigo. Antes da gente iniciar a nossa aula, eu quero fazer um convite para você se inscrever aqui no canal VC Desenhos. Se você já está inscrito, ou para você que está se inscrevendo nesse exato momento, se você não está se inscrevendo, tô de olho, hein? Quer ficar por dentro dos desenhos, tem que se inscrever. Se inscreve aí e verifica as notificações clicando no sininho. Você tem três opções. A primeira é para você não ser notificado, a segunda é para você personalizar essas notificações e a terceira é para você ativar todas as notificações de tudo que a gente fizer aqui no canal. Você vai ser notificado, você vai ser lembrado pelo YouTube que a gente está postando conteúdo. Então, se você quiser ficar por dentro do universo dos desenhos, você precisa ativar suas notificações aí de tudo que a gente estiver fazendo. E se todos esses conteúdos que nós estamos trazendo para você não for o suficiente para você melhorar os seus desenhos, você precisa de um passo a passo aí para seguir e precisa de superar esses obstáculos, você sabe que nós temos treinamentos exclusivos. Tem um link aqui na descrição, você clica nele para você ter acesso a uma vasta gama de treinamentos que pode suprir todas as suas necessidades nesse momento. Só para deixar bem claro, os nossos treinamentos têm acesso vitalício, então o aluno pode seguir as aulas conforme o seu ritmo de treinamento. Se ele tem só 5 minutos por dia, ele pode seguir nas aulas. E como o acesso é vitalício, esse conteúdo é dele para sempre. Então clica no link que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Recado dado, vamos para a minha mesa de desenho para a gente aprender um pouquinho mais sobre o esboço, sobre os conceitos de como transformar esse esboço em 3 dimensões para a gente melhorar ainda mais os nossos desenhos. Bom, seja bem-vindo aí à minha mesa de desenho. Hoje você vai aprender um pouquinho mais sobre os objetos, sobre como você transformar isso em esboço e o esboço em tridimensionalidade, mas a gente precisa começar do zero, precisa começar do básico, né? E como eu não tenho certeza se eu já postei esse tipo de conteúdo e a gente está reformulando boa parte dos conteúdos aqui do canal VC Desenhos, esse é um deles, tá? Porque a gente vai evoluindo, a forma que a gente grava também é importante. Então eu quero fazer vocês entenderem algumas coisas. Primeiro, básico, né? A gente sempre vai tentar descobrir as formas geométricas das coisas. Então, triângulo, círculo, quadrado, tá? Então, por exemplo, isso aqui não está um quadrado perfeito, que não está com a soma dos lados, não está iguaizinhas, né? Então, a gente também pode transformar esse quadrado em um retângulo. A gente pode transformar esse quadrado dessa maneira aqui. Tudo isso daqui pode ser alterado ao meu bel prazer, tá? Eu sou o artista, eu posso redimensionar isso. Mesma coisa com a esfera, né? Com o círculo, tá? Eu posso deixar ele mais oval, né? Eu posso deixar ele todo disforme aqui, assim, ó. Algo desse gênero aqui. Eu posso deixar ele de diversas formas. O triângulo é a mesma coisa. Eu posso deixar ele mais estreito, posso deixar ele mais largo, né? O mais importante é você entender isso nas figuras geométricas. Provavelmente eu já falei sobre isso aqui em algum momento. Só que agora a gente vai para uma outra parte desse conceito aqui, que é você literalmente transformar tudo isso que você está vendo, por exemplo, um triângulo, né? Um triângulo básico aqui, você transformar esse triângulo em 3 dimensões. E aí você precisa de uma percepção maior dessas 3 dimensões. Tá? Você precisa identificar como essas 3 dimensões funcionam, né? Elas sobem. Então a gente tem aqui um quadrado, por exemplo. Vamos fazer aqui só para vocês entenderem, tá? Então a gente pode fazer isso daqui, ó, né? Já virou um campo de futebol aqui, né? Tem as traves e tal, né? Tudo isso daqui só é possível se você consegue fazer uma percepção maior dos objetos, das coisas que estão ao teu redor, tá? Então você precisa realmente treinar. O quadrado ele pode virar um cubo de uma maneira muito simples, não apenas juntando linhas, mas percebendo essas linhas, né? Percebendo que ela tem 3 dimensões, é literalmente você viajar em 3 dimensões, visualizar as coisas em 3 dimensões, tá? Eu costumo falar que todo objeto tem um esqueleto. Vamos começar de objetos simples, sempre utilizando fotografia, é o mais importante. Objetos simples aqui, eu vou pegar aqui desde esse básico aqui, mais em cima, não é para ficar perfeito, porque a gente está fazendo uma aula bem tranquila aqui, tá? Então, ó, a gente observa esse objeto, a gente tem algumas formas de chegar nesse objeto. Quais são essas formas? Por exemplo, eu estou fazendo aqui somente a parte em volta desse objeto. A gente chama isso daqui de técnica de contorno, né?
Então a gente tem somente o contorno do objeto aqui. Depois eu posso juntar esse objeto aqui dessa maneira, ó. Tá vendo? E isso daqui vai ter a mesma eficiência. Só que eu preciso ter uma percepção maior desse objeto. E a gente usa o esqueleto do objeto. O que é o esqueleto do objeto? É quando eu consigo visualizar isso em 3 dimensões. Quando a gente ganha literalmente poderes para fazer com que a gente visualize isso daqui, ó, em uma dimensão que você não consegue visualizar com os olhos comuns, né? Eu não estou vendo isso aqui por dentro. Eu preciso imaginar isso, eu preciso conhecer esse objeto. Então, como que eu tenho essa noção? Literalmente fazendo o desenho, entendendo da figura, entendendo da iluminação dela, tá vendo? Não fui eu que tirei essa fotografia, tá? Eu procurei ela na internet. E assim você vai conseguindo visualizar todos esses objetos. Dessa maneira, eu vou conseguir sombrear ele de uma maneira muito mais eficiente para tentar trazer uma veracidade desse objeto de uma maneira melhor. E é assim que você entende como melhorar o seu esboço. Por exemplo, o pessoal fala, como que você faz esse cilindro, Vitor? Para mim, eu só faço um quadrado assim. Esse retângulo, né, que você usa para fazer as articulações, eu geralmente uso um cilindro. Porque eu me habituei a pensar em 3 dimensões, né? Não significa que você está errado. Tem diversos desenhos em 2 dimensões aí que funcionam muito bem, tá? Eu gosto de elevar o nível do meu desenho nesse sentido, de percepção. Eu não preciso usar isso, mas a partir do momento que eu estou pronto para utilizar quando for necessário, essa é a parte que você detém a maior parte do conhecimento, tá? Durante muito tempo eu achei que eu já sabia o suficiente, e esse foi o meu maior erro nesse percurso de desenho. Nós temos aqui um telefone, por exemplo. Eu vou mostrar diretamente na fotografia dessa vez para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu preciso visualizar ele com todas as informações que eu tenho na tela. A primeira coisa é eu fazer os esqueletos das formas em volta dele. Eu não vou fazer só a técnica de contorno, que é o que eu fiz naquele outro objeto. Eu preciso identificar todas essas características nesse objeto aqui, tá? Somente utilizando as informações base que eu tenho. Então, ó, eu tenho aqui, tá vendo? E aí eu tenho essa primeira parte e tenho essa segunda parte. Certo? Esse daqui seria a parte de fora do meu desenho. Só que a partir do momento que eu entendo que isso daqui tem um cubo aqui embaixo, eu sei que o esqueleto disso daqui, ele vem aqui por baixo, ó. E por mais que eu não consiga visualizar, eu sei que aqui atrás também é meio reto. Então, ó, eu consigo já saber a parte do fundo onde está aqui encostando, tá vendo? Eu consigo saber isso daqui. Eu consigo identificar que também provavelmente deve ter uma outra linha reta, porque ele é reto aqui nessa parte e aqui, então provavelmente desse outro lado ele também vai ser, e aí eu consigo construir esse objeto. Mesma coisa essa parte aqui do telefone, né, onde a gente segura o telefone. Isso aqui a juventude nem deve saber o que é isso aqui, só se os pais contaram, ó, tá vendo? Isso daqui. E essa é a parte mais importante desse esqueleto, é você entender como as coisas funcionam, tá vendo? E literalmente observar as coisas de uma maneira diferente. Olha aí, ó. É uma percepção mais elevada da figura geométrica, né? E das formas que você está tentando buscar. Né? Vamos pegar um outro exemplo aqui, só para fazer um pouquinho mais de sentido. Ó. Tá vendo? Que é só para vocês identificarem ainda mais isso. A gente tem essa imagem de baixo, né? A gente tem essa imagem de baixo, então fica muito mais fácil de eu entender como funciona esse baú aqui por dentro, né? Então a gente tem isso daqui, a gente tem essa parte aqui, juntei, eu tenho esse esqueleto aqui. Agora que eu tenho essa informação aqui e tenho a informação de baixo, mas mesmo sem ela, dá pra gente ter uma noção, ó. Então eu sei que se eu fizer isso daqui, eu tenho uma percepção muito maior do esqueleto desse objeto. Depois eu posso fazer isso aqui, né, para dar ainda mais entendimento das formas, tá vendo? Isso daqui vai me ajudar bastante. Isso daqui me ajuda bastante a entender todo o processo dele, né? A gente chama isso aqui de malha, a gente pode criar uma malha dele, ó. Tá vendo? E essa malha aqui ajuda a gente a entender o tamanho da profundidade desse objeto,
tá certo? E aí a partir dele eu posso reconstruir do jeito que eu quiser. Eu posso apagar essa fotografia e posso reconstruir do jeito que eu quiser, porque eu entendi a forma dele, né? Eu peguei o esboço, já não preciso da referência fotográfica, e aí a partir daqui eu posso recriar. Eu posso até pegar uma outra referência fotográfica, que isso é um outro conteúdo que a gente vai trazer para vocês em breve, que é como mesclar diferentes fotografias. Ó, tá vendo? Eu posso refazer isso daqui. Eu posso fazer aqui a parte onde se coloca a chave, né? Vai ter vídeo também sobre repertório, é por isso que eu não estou usando referência fotográfica aqui, ó, porque o meu repertório sobre esse tipo de conteúdo é grande. Então eu tenho uma visualização muito maior das coisas que eu estou fazendo agora, ó. Tá vendo? Então eu posso chegar aqui e criar um baú totalmente do zero, baseado somente no que eu fiz até o momento, tá vendo? Então eu tava aqui. Tá vendo? Ó. E aí a gente pode criar, sei lá, eu coloquei isso aqui assim, como se fosse um... Mas eu posso fazer uma espécie de corrente aqui, segurando um cadeado gigantesco aqui, ó. Assim, né? Aí sim eu posso fazer o buraco para chave, né? Mas daí de novo, você precisaria de uma outra referência se você não tem do jeito que eu tô colocando aqui, tá entendendo? E aí a gente tem uma outra etapa, que é dar um pouquinho mais de detalhe para as coisas, né? Eu posso colocar aqui em madeira, que nem a gente viu lá, algumas partes de madeira, nosso objeto, tá vendo? Tudo isso você vai conseguir fazer se você tiver uma boa noção e percepção das formas, da figura geométrica, né? A partir do momento que você entende o esboço, e aí o esboço não é apenas o esboço para um personagem, o esboço é de um modo geral. É como você pegar, por exemplo, eu tenho eu tenho um papel higiênico aqui, tá vendo que eu tô meio gripado, né? Entender como que é esse papel higiênico, entender como ele funciona, quais são as características dele, tá vendo? Pegar ele em diferentes partes, tá vendo aqui, ó? Se eu coloco ele mais ou menos assim, como que ele fica, né? Ó, como que ele fica? Ele vai ganhar um pouquinho mais de 3 dimensões, profundidade, tá vendo? Ó como que ele... E aí, ó, você precisa realmente entender como essas coisas funcionam, ó. Só assim você vai conseguir evoluir e entender todas as figuras. A partir do momento que quanto mais você utilizar, mais fácil vai ser de você entender. Mas não tenha medo de utilizar. Utilize a referência fotográfica, veja as coisas que estão à tua volta. Tem uma garrafa, veja essa garrafa, desenhe essa garrafa. Como se comporta a profundidade dela, a iluminação em cima dela. Tá? Veja muita fotografia na internet. Isso te ajuda, mas não é só ver, ficar vendo. Peraí, eu vou ficar vendo aqui, perdendo meu tempo. Não é perdendo o seu tempo só, né? Mas não é só ver, é praticar, é colocar em ação tudo que você está aprendendo. Isso é o mais importante. E se você estiver utilizando essa técnica aqui, me marca lá no Instagram, posta nos seus stories e me marca que eu quero ver. E eu vou publicar sem dúvida nenhuma o que você estiver aprendendo junto com a gente, tá certo? Ah, só para deixar uma coisa clara, tá? Não é porque eu tô fazendo isso aqui com um pouquinho mais de velocidade, deixando algumas pontas soltas, que você não tem que fazer isso com calma, né? Faz com calma, pega aqui, ó, o desenho, eu vou deixar de novo ele aqui, e vamos passar esse desenho a limpo, vamos melhorar esse desenho, né? Não é só porque eu fiz dessa maneira, você tem que fazer. Não, chega aqui agora e dá um acabamento para o seu desenho, faz isso em condições. Lembrando, quanto mais capricho você tiver nas suas coisas, melhor vai ser para a sua evolução, tá? Então você precisa realmente caprichar. Faz isso com calma, com paciência. Tenha cuidado nas coisas que você estiver fazendo. Eu estou fazendo uma aula só para mostrar o entendimento das coisas para você. Agora você aí que está aprendendo, está praticando, você tem que fazer isso com um pouquinho mais de calma. Não é obrigação, porque ninguém tem obrigação de nada nessa vida, né? Mas faça com um pouquinho mais de calma. Dê um pouquinho mais de atenção para o seu treinamento, tá? Não queira fazer tudo para ontem. Como eu disse, 5 minutos por dia, amanhã você continua de onde você parou, beleza? Faz sentido para você? Bom, esse foi o conteúdo, espero que você tenha curtido essa aula, tenha feito sentido para você trabalhar com os aspectos que transformam um círculo simples em um círculo em 3 dimensões, um quadrado, um cubo, um triângulo aí em 3 dimensões literalmente. Você vai aprender um pouquinho mais
conforme você for estudando, conforme eu falei aí no vídeo. Então, continue praticando, que isso é muito importante para a sua jornada. E se você gostou dessa aula, deixa aí o seu joinha, isso é muito importante para a gente medir se você está sendo impactado, se isso está te ajudando na sua jornada de alguma maneira. E se você não gostou desse conteúdo, achou ele simples demais, escreve aqui nos comentários, me deixa saber quais são as suas principais dificuldades e como eu posso te ajudar para quem sabe um dia merecer o seu joinha. Bom, é isso, o vídeo vai ficando por aqui, a gente se vê nas redes sociais, tem muita coisa importante postando por lá também, como Pergunte ao VC lá no Instagram. Então fica de olho sempre nesse conteúdo. Nós também temos o grupo VIP lá no Telegram. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!